Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal, porque aqui, né, nós transformamos esse canal em sala de aula. Eu tinha parado um tempinho, porque eu estava naquele processo de fechar o bimestre, né, arrumar nota, diário, aquela coisa toda, mas estamos de volta com as nossas videoaulas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do período composto por subordinação. Então hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Fique ligado que é um conteúdo legal, bacana, são pouquinhas, só são duas e você vai entender tudo. Segue o vídeo de explicação. Então é isso, pessoas. Vamos começar aqui o nosso papinho sobre orações adjetivas. Então, o que é primeiro passo? O que é uma oração subordinada adjetiva? Que novela que essa criatura faz? Do que se trata isso? Uma oração subordinada adjetiva é aquela que funciona como um adjetivo. Aí nós temos que relembrar lá o nosso tempo de... como é que se chama aquilo, gente? Eu ia falar primário, mas primário era da minha época. Fundamental 1. Na nossa época de Fundamental 1, a tia, não gosto muito dessa expressão, mas enfim, a professora lá do Fundamental 1, ela geralmente fala pra gente o quê? O adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Tá, é uma explicação bem genérica. Mas o adjetivo, ele é a palavra que faz o quê? Ele é a palavra que caracteriza um substantivo ou uma palavra substantivada. No caso das orações adjetivas, será aquela palavra que vai se ligar a um substantivo ou um pronome com a função de caracterizar esse pronome, esse substantivo, como se fosse um adjetivo. Sintaticamente, a gente diz que essas orações elas funcionam como adjunto adnominal, uma vez que elas estão caracterizando um nome. Outra coisinha, quando essas orações estiverem desenvolvidas, porque existem as orações reduzidas, que depois a gente pode até falar sobre esse assunto. Mas quando uma oração adjetiva estiver desenvolvida, essa oração ela será introduzida por um pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, quem, onde. Qualquer coisa, dá uma olhadinha aí no Google, procura pronome relativo. Você vai ver, são poucas as palavras que são pronomes relativos. Isso já facilita a nossa vida. Se você sabe que é um pronome relativo, você sabe que ele está introduzindo uma oração adjetiva. Outra coisa boa no caso das orações adjetivas é que elas se dividem somente em dois tipos, dois grupos: explicativa ou restritiva. Então, uma oração adjetiva ela vai se classificar em explicativa ou restritiva e acabou. Não tem mais aquele milhões de orações para você ficar memorizando. Só tem essas duas. Recapitulando, quando você for fazer uma prova, um vestibular, um concurso ou prova da escola e alguém estiver falando de oração adjetiva, é só você lembrar, é aquela oração que vai acompanhar um substantivo ou um pronome, exercendo a função de adjetivo, ou seja, caracterizando esse bonito, essa bonita, e ela vai desempenhar um papel que seria tipo de um adjunto adnominal. Ah, outra coisa, ela é introduzida por palavras que a gente chama de pronome relativo. E se alguém pedir para você classificar, seu professor, sua professora pedir para você classificar uma oração adjetiva, é só você se lembrar de que só existem dois tipos: explicativa e restritiva. Mas vamos entender aqui melhor como é que funciona a lógica da oração adjetiva. Observe essas duas frases aqui. Que livro interessante! Sim, este é um livro que prende o leitor. Percebam que nesses dois exemplos, aqui nessas duas frases, o trecho vermelho, o trecho marcado de vermelho, a função dele é caracterizar o substantivo livro, é fazer referência à palavra livro. Então, eu estou falando de qualquer livro no primeiro caso? Não, eu estou falando de um livro interessante. Então, a palavra interessante está se referindo a livro. Na frase 2, a mesma coisa. Está falando de qualquer livro? Não. Está falando de um livro que prende o leitor. Então isso aqui também se refere à palavra livro. Qual é a diferença entre esses dois elementos aqui? É que neste primeiro aqui, nós temos único e exclusivamente um adjetivo. O adjetivo interessante. Enquanto que no segundo caso, nós temos uma oração. Uma oração que está cumprindo o mesmo papel que seria de um adjetivo. Então, uma oração adjetiva. Ok?
Como é que eu sei que ela é uma oração? Por causa do verbo. Nós aprendemos que todo enunciado que tem verbo é uma oração. Então isso aqui é uma oração. E se a gente fosse classificar a palavra que, nós íamos chamar de pronome, espero que dê para vocês verem essa cor aqui meio estranha. Pronome relativo, porque ele está introduzindo uma oração adjetiva. Entenderam a lógica da oração adjetiva? Então agora vamos para a classificação dessas bonitas. Começando com a oração adjetiva restritiva. Do que se trata? O que é uma oração adjetiva restritiva? Qual é a função dela? A oração adjetiva restritiva, ela vai delimitar, restringir o sentido de um elemento, no caso de um substantivo ou de um pronome. Então você vai ter um substantivo ou um pronome na oração principal e você vai ter uma oração que vai restringir o significado dessa palavra, que vai destacar, que vai apontar aquele elemento no meio de vários. Então ela é uma oração que ela reduz o sentido do substantivo. Por isso, ela é indispensável ao sentido da oração. Se você estiver fazendo alguma prova e a pessoa lá, o comando da questão, dizer o seguinte: no trecho abaixo, podemos retirar o elemento destacado. Se o elemento destacado for uma oração adjetiva, não pode. Porque a oração adjetiva, se você retira... A oração restritiva, se você retira do enunciado, você acaba prejudicando o sentido desse enunciado. Outra coisa, na escrita, se a questão que a sua professora ou seu professor passar for só classifique a oração adjetiva, é muito fácil, porque na escrita essa oração não se separa da oração principal. Ela é uma oração que não vem marcada por sinal de pontuação, por vírgula, por nada disso. Essa oração vai estar sempre colada à oração principal. Isso também é muito importante para o caso de uma redação, né? Quando você for fazer uma redação e você tem que pensar, nossa, eu vou colocar vírgula aqui, sim ou não? Se for uma oração adjetiva restritiva, não vai colocar vírgula nenhuma. Deixa a vírgula fora dessa história. Vamos aos exemplos aqui para a gente entender. O carro que comprei é moderno. Observa que nós temos aqui uma oração em vermelho, minha gata aqui, gente, dando close. Nós temos uma oração em vermelho que não é separada da oração principal, que é a oração preta, por nenhum tipo de pontuação. E qual é a função dessa oração aqui? A função dela é especificar de qual carro eu estou falando. Todo carro é moderno? Qualquer carro é moderno? Não, nesse caso o carro que eu comprei. Então eu estou especificando de qual carro eu estou falando. Tá? Logo aqui nós temos uma oração restritiva, que restringe o sentido da palavra carro. Aquela é a casa onde morei na infância. Onde morei na infância. Está especificando de qual casa eu estou falando. Tá? Eu estou falando de uma casa específica. Logo, oração restritiva. Os alunos cujas notas estão entre 6 e 10 sairão de férias hoje. Todos os alunos sairão de férias hoje? Não. Apenas um grupo específico. Que grupo é esse? O grupo dos alunos cujas notas estão entre 6 e 10. Os alunos que tiraram menos do que isso estarão de recuperação. Esses não vão sair de férias. Somente os bambambãs é que vão sair. Entenderam que é a lógica da oração restritiva? Então, quando eu for construir um texto, eu tenho que prestar atenção, porque senão eu vou passar uma informação errada. Se eu tivesse colocado vírgula aqui e aqui, antes de cujas e depois de 10, eu estaria criando um outro tipo de oração, estaria passando um outro tipo de informação para a pessoa que fosse, por acaso, ler isso aqui. Tá certo? Porque não seria uma oração restritiva. Mas como eu não usei vírgula, a pessoa que está lendo receberia exatamente a informação que eu queria passar, de que apenas um grupo específico de alunos estariam entrando de férias. Já no caso da oração adjetiva explicativa, eu tenho uma oração que vai generalizar a minha informação. Essa oração, ela tem uma função mais estilística. Por quê? Porque o papel dela é fazer um reforço, dar uma ênfase numa informação que eu estou passando, né, a respeito de um elemento que eu estou falando. Então essa oração ela vai apresentar uma característica inerente ao elemento ao qual ela se refere. Ou seja, ela vai falar, ela vai trazer uma informação que já é de conhecimento geral
sobre o substantivo ou o pronome ao qual ela se refere. Ela não traz nenhuma novidade, ela não aponta um elemento no meio de um grupo, ou alguns elementos no meio de um grupo, não. Ela traz uma informação geral, ou ela universaliza, ela coloca todos no mesmo balaio de gato. Então, olha só, presta atenção que a diferença é bem sutil. A restritiva, ela mostra um grupo específico. A explicativa, ela mostra todos, ela se refere a todos ou a uma característica que já faz parte daquele ser do qual nós estamos falando. Na escrita, ela é fácil de ser identificada também. Por quê? Porque ela é marcada por vírgula. Às vezes, por uma questão de estilo, o autor pode usar um travessão, um parêntese, mas o fato é o seguinte, ela sempre será separada da oração principal. Vamos aos exemplos. O homem que é mortal tem problemas na vida. Que é mortal se refere a homem. Mas existe um grupo específico de homens que são mortais e outros que não são, né, os Highlanders da vida, que não são imortais? Não. Até onde a gente sabe, todo homem é mortal. Então eu estou trazendo uma informação que já faz parte daquele ser, que já é de conhecimento geral, que todo mundo sabe. Inclusive, eu poderia retirar essa oração sem causar prejuízo ao enunciado. O homem tem problemas na vida. Não ia mudar nada a informação que eu estou passando, tá certo? Então, ao contrário da restritiva, a explicativa pode até ser removida do período sem causar danos. E outro detalhe, olha a vírgula aqui, separando a oração da oração principal. Próximo caso. Eu li a obra de Camões, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, se refere a Camões. Não existe outro Camões, né? Só existe um, então eu não estou especificando um Camões no meio de vários. Eu estou falando de Camões e estou reforçando uma característica dele. Estou dando ênfase na informação a respeito dele. Logo, a minha oração é explicativa. Agora, na letra C, que é aquele caso que a gente tem que ter cuidado. Os funcionários, os quais estão parados, exigem melhores salários. Uma vez que foi usada a vírgula, uma vez que eu separei a oração adjetiva da principal, eu estou dizendo que essa oração é explicativa. Então, eu estou generalizando. Qual é a informação que eu estou passando aqui? A informação de que todos os funcionários estão parados e todos exigem melhores salários. Se por acaso eu tivesse escrito esse período sem a vírgula, aí eu estaria dizendo que apenas um grupo estava parado e só aquele grupo que queria melhores salários. Entenderam? Para fechar com chave de ouro, vamos usar esse exemplo aqui que fica mais fácil de vocês entenderem a diferença entre as duas orações. Se vocês lerem esse enunciado assim rapidinho, os dois, né, os enunciados, vocês podem pensar, mas você está dizendo a mesma coisa. Não estou, não. É parecido, mas não é igual. Eu estou usando as mesmas palavras, mas a vírgula, essa vírgula aqui, está fazendo toda a diferença. No primeiro enunciado, nós temos aqui uma oração restritiva. Vou até escrever aqui para ficar mais fácil da gente memorizar. Restritiva. Já que ambas aqui são orações adjetivas. E no segundo caso, nós temos uma oração explicativa. Então, embora eu tenha dito a mesma coisa, eu estou passando informações diferentes. Vamos supor que eu tenha escrito isso aqui para alguém. Numa redação, por exemplo. Né? Vamos supor que numa redação eu tenha escrito isso aqui. Quais são as informações que eu estou passando? No primeiro caso, eu estou dizendo o seguinte, que um grupo específico de deputados, os deputados que roubam o povo brasileiro merecem cadeia. São todos os deputados que roubam e todos merecem cadeia? Não. Já que a oração é restritiva, eu estou restringindo um grupo específico. Somente aqueles deputados que roubam é que merecem cadeia. Agora, no segundo caso, quando eu uso oração explicativa, uma vez que eu coloquei a vírgula, eu estou totalizando, eu estou generalizando. Então, o que eu estou dizendo? Todos os deputados roubam o povo brasileiro, logo todos merecem cadeia. Aí você deve dizer o seguinte, mas isso é verdade. Tá, você tem provas? Se fosse numa redação, teria como você provar que todos, sem exceção, roubam o povo brasileiro? Eu acho meio difícil.
Então, uma vez que você não teria como provar que todos os deputados são ladrões, então não seria legal você colocar essa informação, porque você ia se complicar no corpo da sua reputação. Era melhor você optar pela oração restritiva, uma vez que você estaria falando, olha, para mim, quem merece cadeia é só essa gente que rouba. Os outros, que são honestos, estão de boa. Ok? Não é fácil, gente. As orações adjetivas são maravilhosas. E vocês viram como duas vírgulas, uma vírgula, pode fazer uma diferença enorme na vida da gente. Mas agora que você aprendeu as orações adjetivas, você não tem mais esse problema. Tá tudo tranquilo, tudo muito bem, tudo muito bom. E lembrando, se você tiver dúvidas sobre esse assunto, posta aqui nos comentários que eu vou tentar ajudá-los na medida do possível. Então foi isso. Gostaram da explicação sobre as orações subordinadas adjetivas? A partir de agora você não vai ter mais dificuldade, você vai matar a pau em relação a esse assunto. Vai arrasar, vai dar show de bola aí, show de tudo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, aquela coisa toda, mande para seus amigos, mande para seus inimigos, mande para seu cachorro, periquito, papagaio, para a família toda e volte mais vezes. Até o próximo vídeo, quando nós vamos falar de outras orações subordinadas. Isso aqui tá parecendo uma igreja, né? É só oração em cima de oração. Bati no microfone e eu espero que não tenha feito barulho feio. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.